Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Muito bem, está no ar mais um Bate-Papo das 6, o seu programa de atualização e informação nos temas relacionados à saúde. Hoje é quarta-feira, dia 21/6/2023, e hoje a gente vai falar sobre ortopedia, né? As emergências e urgências ortopédicas. Estamos aqui na presença hoje de dois excelentíssimos ortopedistas, né? O Dr. Alain Garcia, que é ortopedista e traumatologista pelo Centro Médico Hospitalar de Vila Velha, membro titular também da Sociedade Brasileira de Ortopedia e também especialista em cirurgia de coluna vertebral pela Santa Casa de Vitória, atende aqui no Linhares Medical Center e é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Coluna, não é isso, doutor Alain? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vai falar um pouco pra gente sobre coluna, né, e emergências ortopédicas, isso, né? Vamos tentar esclarecer de forma geral. Isso aí. E aqui no meio a gente tem o Dr. Rodrigo Perrone, que também é ortopedista e traumatologista. Ele é especializado em cirurgia do joelho e traumatologia esportiva, né? Fez uma subespecialização, que é outro tema que a gente vai falar, das subespecializações da ortopedia, né? O Dr. Alain é coluna e o Dr. Rodrigo Perrone também é do esporte, não é isso? Ortopedia esportiva, pela Faculdade de Medicina do ABC e de joelho pela IFOR da Rede DOR, em São Paulo. Não é isso, doutor Rodrigo? Isso aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Isso aí. Bem, para nos assistir hoje, você pode nos assistir pelo canal 16.1 em todo o Espírito Santo, a Sky 316.1, RCA canal 14 e também na Claro TV em Vitória pelo canal 526, Viva 106.1 FM na rádio, e pode também comunicar conosco, interagir conosco através do telefone 99622 4547. Manda a sua dúvida sobre ortopedia, sobre a questão emergência, urgência, qualquer dúvida para ortopedia a gente vai responder aqui hoje com esses brilhantes profissionais, não é isso? Então vamos começar o programa abrindo e fazendo uma pergunta que é o papo-chave ali do nosso bate-papo das 6, né? Quando que eu devo procurar o ortopedista, doutor Rodrigo? Eu acho que o principal fato da procura do ortopedista geralmente são dores articulares, né? Eu gosto de dar um enfoque que geralmente a dor ortopédica ela é monoarticular, é de uma articulação só ou duas, não é aquela dor do corpo inteiro, né? Muitas vezes é após um trauma, após algum mau jeito, dormindo, ou teve uma queda na escada ou na própria altura, né? Ou tem alguma alteração, jogou futebol, após o futebol começou uma dor no joelho, né? Então geralmente são esses tipos de dores, né? Não são aquelas dores que afetam o corpo todo, o pessoal fala as dores nos ossos, né? Geralmente o ortopedista não trata muito essas dores, geralmente são dores mais articulares de uma ou duas, no máximo 3 articulações aí ao mesmo tempo, né? Vocês cuidam do músculo, da articulação e do osso? Isso. Mais ou menos isso. Isso aí. É músculo esquelético, né? Então é musculatura, articulação, ligamento, tendões, né? E o osso, que é da ortopedia. E o doutor Alain, a sua subespecialidade é coluna, né? Coluna. Deve ser muito frequente a procura nos hospitais, né? É muito frequente, né? Principalmente os casos de dor lombar, né? Que acomete grande parte da população. Além dessas estruturas que você citou, no meu caso especificamente da coluna, também envolve estruturas neurológicas, né? No caso, nervos, que nas síndromes que tem compressão, por exemplo, hérnia de disco, essas situações, pode ter aquela dor que irradia para a perna, né? Aquela dor que o pessoal fala do ciático. Então essa dor aí é uma dor de parte neurológica irradiada.
a dor no ciático, né? Que a gente escuta lá muito no consultório, a gente escuta, eu tenho uma dor do ciático. Então é uma compressão do nervo. É uma síndrome compressiva, né? Que o ciático ele sai da coluna, tem um buraquinho, né, na lateral da coluna que é denominado forame. Então nesse local onde o ciático sai, a causa mais comum dessa dor é uma hérnia de disco, né, que é um aumento do volume do disco que fica entre os ossos ali, entre as vértebras na coluna. E esse aumento do volume do disco, ele comprime o ciático na origem dele. Então a dor sai ali da coluna e irradia para a perna, no lado onde está havendo essa compressão. Essa é uma das causas, né, que dependendo da intensidade dessa compressão, pode tornar até uma emergência também, ortopédica. E tem alguma dor relacionada a um exemplo da sua especialidade, que é emergência médica? Qual o sinal de alarme que a população precisa entender que ele tem que ir para o médico, que é cirúrgico agora, tem que ir no ortopedista, no pronto-socorro do LMC, por exemplo? Então, uma causa clássica de urgência de cirurgia da coluna é o que é chamado de síndrome da cauda equina. O que é cauda equina? A medula ela começa na região cervical, né, aqui na cervical, e ela não vai até o final da coluna vertebral, não. Ela para na região lombar, na altura da vértebra L1, e a partir dali tem umas raízes nervosas que dão continuidade. Essas raízes nervosas são semelhantes a o final da cauda de um cavalo, né? Por isso que chama síndrome da cauda equina. Então pode ser uma hérnia de disco maior, com volume aumentado. Pode ser uma lesão, um tumor que esteja comprimindo aquela região ali. E isso aí vai dar um sintoma, uma sintomatologia característica, né? Que é anestesia na região do períneo ali e da pelve, mais ou menos na região onde fica ali a cueca, né? Por isso que chama anestesia em cela. Dá também disfunção da parte urinária, disfunção da parte intestinal, diminuição de força de membros inferiores. Isso aí é sinal clássico dessa síndrome da cauda equina. E a indicação de tratamento cirúrgico de urgência. Imediato, né? Chegou no pronto-socorro, apareceu com internar, isso. No ânus, no pênis. Isso, né? Na região do períneo ali embaixo, né? Igual sentado mesmo num cavalo, né? Isso, o nome é anestesia em cela. Anestesia em cela, né? Exatamente. Disfunção sexual, disfunção vesical, né? Perda de urina ou fezes. O uretral, né? Você perde a urina mesmo, não consegue segurar, né? Na hora que vê, tá com a calça molhada. Obviamente associada à dor também, né? A dor é muito intensa? Muito intensa, dor intensa, com irradiação para membros inferiores, diminuição de força de membros inferiores. Isso tudo aí é característica que está tendo um sofrimento muito grande dessa região ali da vascularização. Da vascularização não, essa região neurológica ali da coluna. Hora de procurar o pronto-socorro com esses sinais. Exato. E da parte do joelho, né? E eu esqueci também de falar que você tem muita especialidade, eu esqueci de falar que você também é da osteometabólica. Osteometabólica, Exatamente. Faz parte da sociedade. Isso aí. Já estamos juntos. Vamos pegar isso então, depois a gente parte para o joelho. Não, lógico. E o que é o osteometabólico, por exemplo? O osteometabólico, ele participa desde da parte da formação óssea, né? E metabolismo ósseo. Então, uma doença muito comum, né? A osteoporose, a osteopenia, é muito trabalhada no consultório. Né? Muitas vezes é uma área multidisciplinar que vários especialistas podem realizar esse tratamento da osteoporose e osteopenia, o ginecologista, o endócrino, o reumatologista, o ortopedista também. Alguns ortopedistas não gostam muito, mas é uma área que faz parte, né, da ortopedia. O ortopedista gosta mais da mão na massa, a ortopedia, né? Gosta mais da cirurgia, né? Geralmente a gente fala que a ortopedia é uma especialidade cirúrgica, mas também existe a parte clínica, né, da ortopedia, que é muito importante, né? Tanto na área da dor, né? Existe a parte da dor na ortopedia e a parte da osteometabólica, que é a parte realmente da osteoporose, do metabolismo ósseo, né? Parte de crescimento, né? E uma pergunta que a população sempre faz: o leite faz bem mesmo para os ossos? Na verdade, é uma dieta rica em cálcio, né? Que a gente fala, né? Cálcio, sol, vitamina D, né? São as precauções aí antes de dar uma osteoporose, e até mesmo o paciente com osteoporose tem que fazer
esse tratamento e acompanhamento. E fazer acompanhamento, obviamente. Dentro da cirurgia do joelho, da especialidade sua do joelho, o que é emergência médica relacionada a joelho, por exemplo? Vamos colocar a emergência médica, o paciente que teve um trauma no joelho, né, não consegue pisar, né, tá com um bloqueio, né, no movimento do joelho, não consegue dobrar ou esticar o joelho, né, uma deformidade após um trauma, né, que pode estar associado a uma fratura ou uma luxação que muitas vezes confundem, né? As pessoas confundem a luxação como uma pancada, né? Mas na verdade a luxação, o conceito de luxação é como se a articulação tivesse saído do lugar, né? Você rompeu vários ligamentos e a articulação saiu do lugar. Então isso é uma urgência, né? Uma emergência, uma urgência ortopédica. A luxação do joelho é pior do que fratura, por exemplo? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Em muitos casos a luxação é pior do que a fratura. Né? E também a cirurgia de emergência tem que botar na sala o quanto antes? Então, vai depender muito da estabilidade que o joelho se manter depois que a gente reduziu essa articulação. Se a articulação estiver boa, estiver firme, a gente consegue colocar uma tala, né, ou um fixador externo, ou dependendo da lesão, a gente consegue prorrogar a cirurgia um pouco mais para frente, né? Que é o ideal, é você operar o quanto antes. Mas também não pode operar com um paciente com o joelho muito inchado ou com perda de movimento, né? Então a gente tem que recuperar isso um pouco na fisioterapia para depois fazer a cirurgia. Né? E você que é um cara esportista, para quem não conhece, o Dr. Rodrigo, ele nada a Bahia ali de Vitória inteira, né? Qual que é o esporte que mais lesiona o joelho? Rapaz, então... não praticado muito no Brasil aqui é o esqui, né? Esqui, snowboard, machuca muito. Por causa da pressão ali do... Não, porque você tem você fixa, né, o pé no snowboard e no esqui, e quando você cai, o esqui ele gira e acaba torcendo o joelho, né? A rotação. Isso, então, né? Mas aqui no Brasil, né, obviamente o futebol, ele é o vencedor aí das que chegam no consultório dos esportes. E na coluna, doutor Alan? Tem algum esporte que traz mais prejuízo para você? Ou então faz você trabalhar mais? Vamos dizer. Na coluna, os traumas de coluna geralmente são traumas que necessitam de uma energia maior, né? Então, trauma automobilístico, por exemplo, que faz ter mais abordagem de urgência, né, e emergência para a coluna. Paraglider também, a gente já atendeu em pronto-socorro, cirurgia de urgência de paciente que caiu de paraglider, fez fratura de vértebra da coluna lombar. Lá em Valadares, né, que é onde você trabalhava antes? Né? Lá também. Lá Mas foi aqui, lá esse paraglider foi Bituruna aqui. Tem um... Essa foi aqui? Aqui, foi na Grande Vitória. Ah, sim. E bicicleta também. Já atendi em pronto-socorro, paciente com fratura de vértebra cervical, caso de tetraplegia por queda de bicicleta. Então, a bicicleta está em alta agora, aí, o ciclismo, né, é muito importante ter cuidado aí, porque apesar de não atingir altíssimas velocidades, mas podem ocorrer traumas significativos. E outro tipo de fratura de coluna muito comum também é a fratura por insuficiência, né, pelo osso osteoporótico. Né? Bom, bem lembrado. Então... tem que tratar a osteoporose, tem que fazer esse segmento. Geralmente a gente percebe aí que os idosos vão no consultório. A gente pergunta, quando foi a última vez que você fez densitometria? Ele, não, nunca fiz esse segmento. Então pode ter, né, a fratura por baixa energia, que é um trauma de queda de cadeira. Outra pessoa caiu no chão e tem uma fratura de coluna, tem uma fratura de antebraço, do fêmur, né, que é uma fratura grave no idoso, a fratura do fêmur. Então tem que tomar bastante cuidado. Quando tem um trauma pequeno e causa um problema muito grande, né? Sim. Tem que pensar no idoso. Sem dúvida alguma. A gente na verdade, já existem protocolos que falam, se o paciente caiu de uma queda de baixa energia, né? Caiu da cadeira e quebrou o fêmur, você já considera ele como osteoporose grave, né? Osteoporose consolidada. Então você já pode até iniciar o tratamento sem saber se ele tem, qual o nível da osteoporose, você já inicia o tratamento. Pegando o gancho do Dr. Alan ali sobre ciclismo, a bicicleta ele faz mal para o joelho? Ou não? Não. Só a questão do movimento, da força? Na verdade, Dário, essa questão eu pego muito paciente no consultório falando assim, eu já fui no médico e ele pediu para eu não fazer esporte porque eu tenho uma lesão no joelho. Isso é totalmente ao contrário.
tá? O paciente ele precisa fazer esporte, ele precisa fortalecer a musculatura. O que segura o osso no lugar, o que faz o osso ter uma boa saúde é a atividade física. Então a bicicleta, né, por ser um exercício de baixo impacto também, ela é muito bom, né? Realmente existem alguns esportes que o paciente tem que entender que ele não pode ir muito longe, né, que vai sentir dor, vai sentir alguma alteração. Mas ficar sem fazer atividade física, isso é maléfico para o corpo de uma forma absurda, assim, Você percebe que o paciente ele perde a destreza de fazer as coisas, perde equilíbrio, né, principalmente pacientes mais idosos, né, perde a qualidade óssea, muscular, inicia um quadro aí de sarcopenia, né? Então, é muito difundido na sociedade que quem tem problema no joelho não pode fazer esporte. Então, eu acho isso, quando os pacientes chegam para mim falando isso, eu falo, pode esquecer tudo que você escutou, vamos conversar aqui desde o início, vamos ver o que você tem e o que você está apto a realizar, né? E a partir daí a gente faz um planejamento. São raras as exceções que você vai proibir esporte com atividade física. Com né? certeza. Geralmente eu só proíbo o seguinte, o paciente chegou no meu consultório com uma lesão no joelho ainda não operado, ainda não totalmente recuperado, aí eu falo assim, nesse prazo fica sem atividade física, a gente está na reabilitação. Agora, após a reabilitação, a nossa tendência é voltar a realizar suas atividades. Né? E voltando aí à prática de esportes, futebol, que é o mais difundido, é o que mais praticado no país, qual que é o trauma mais comum, assim, o acidente, vamos dizer que procura o pronto-socorro, que é mais comum? Entorse tornozelo. Tornozelo? Tornozelo. E joelho também. E joelho também. Joelho e tornozelo. Lesão de ligamento, né, que é comum, e entorse tornozelo. Entorse tornozelo e ligamento e o menisco do joelho é o mais comum. Uhum. E tornozelo na equipe de vocês, lá quem que é o especialista? Então, lá a gente tem alguns colegas, né, que não são da equipe, mas que vêm ajudar num suporte. Isso. Pé e tornozelo, especialista em pé e tornozelo. Tem especialista em pé e tornozelo. Isso aí, tem 24 horas no LMC, né? Tem 24 horas de plantão sobre aviso, urgência e emergência, né? E durante o dia, geralmente vai ter sempre um ortopedista, porque ele faz o consultório, faz os pós-operatórios lá, então sempre vai ter ortopedista ali. E à noite que o clínico vai dar o primeiro atendimento e qualquer dúvida ele vai ligar pra gente, sem problema algum, a gente vai até o hospital para resolver o problema. Interessantíssimo isso, né? De segunda a sexta-feira, então, a gente tem um médico no ambulatório, com agendamento no consultório, né? Sem dúvida. E o pronto-socorro, ele está 24 horas ali para urgência e emergência ortopédica. Exatamente. Isso aí. Joia. Vamos lá, e falando de joelho, voltando ao joelho, o menisco, por exemplo, ligamento e menisco, tem alguma emergência nessa questão ou não? Tem. O menisco principalmente, o ligamento não tanto, tá? Agora o menisco, ele pode causar um bloqueio na articulação. É como se você pegasse uma borracha, né? O menisco nada mais é do que o amortecedor do joelho. Isso, para não deixar um osso bater no outro. E ele é exatamente como uma borracha. Se você pega ele na mão, ele é igual uma borracha mesmo. E você coloca essa borracha na dobradiça da porta. Então a porta ela não consegue abrir e fechar, então você perde o movimento do joelho, né? Isso é uma urgência ortopédica, então a gente precisa operar o paciente quanto antes, né? Para tirar esse menisco do local que ele está fazendo essa perda de movimento, né? Aquela lesão do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno, foi qual? Foi o quadríceps, né? Ele fez uma ruptura do tendão quadricipital, né? Aí já é uma lesão mais grave. Mais grave, né? Mais grave. E aquela imagem é chocante, né? Ele fazendo o drible e a gente vê o joelho deslocando e a dor dele é absurda. A patela luxando ali também. Também é a patela também, né? Se movendo a patela se movendo. Uma dor absurda, né? Não, ali sim. Ali é uma lesão mais grave, até a reabilitação mais difícil. E existe até algumas reportagens dele falando sobre a reabilitação dele, que foi bem dolorosa, assim, né? Demorou um ano, acho, né? E é uma lesão mais grave, mas também não é uma urgência, assim, precisa se operar o quanto antes, mas não precisa operar naquele dia, naquele momento. Dá pra gente fazer um preparo do paciente antes de operar, mas o quanto antes, obviamente. Mas vamos supor, ele tá um jogador, eu tô lá jogando bola no futebol, tem uma lesão no joelho, eu procuro o hospital, aí eu vou ser internado, ou eu posso até
ser liberado por vocês? Não, não, interna? Não, depende muito do tipo da lesão. Das características, Se fosse a lesão do Ronaldo, né, o quadricipital, ele seria internado no hospital. A gente faria todo o processo pré-operatório, uma ressonância, né? E a partir daí faria a cirurgia. Mas se for um ligamento cruzado anterior, que é muito comum, né? Ou uma lesão de menisco, sem esse sinal de bloqueio que a gente comentou antes, o paciente poderia ir para casa sem nenhum problema, né? Fazer todo o pré-operatório em casa e após isso retornar para a cirurgia eletiva, né? E uma cirurgia dessa de joelho demora quanto tempo? O menisco em torno de 20 a 30 minutos e um ligamento uns 50 minutos, 1h30. Vai depender muito se é associado a uma lesão de menisco ou se tem alguma outra lesão associada ali. Joia! A média 1h30. 1h30 a média de cirurgia? Eu foquei muito no joelho, porque eu acho que é muito popular, né? O menisco, ligamento, muita gente fica nos questionando. Bem, terminamos o primeiro bloco do Bate-Papo das 6, aqui na presença do Dr. Alain, que é ortopedista, especialista em coluna, e o Dr. Rodrigo Perrone, que é especialista em joelho e osteometabolismo, para falar sobre urgências ortopédicas. E no próximo bloco a gente volta a falar sobre esse tema e mande suas dúvidas para a gente no 996224547. Até o próximo bloco. Voltamos para o segundo bloco do Bate-Papo das 6, hoje dia 21 de junho de 2023, falando sobre ortopedia, emergência e urgência ortopédica, né? Na presença aqui do Dr. Alain Garcia, que é ortopedista, especialista em coluna, e também o Dr. Rodrigo Perrone, que é especialista em joelho, né? E também de osteometabolismo. No último bloco a gente falou dos traumas, algumas emergências relacionadas à especialidade e à subespecialidade, e durante o intervalo aqui a gente lembrou da questão infantil, né? Lá no Hospital Linhares Medical Center, nós temos um pronto atendimento pediátrico e é muito comum a gente ver os traumas relacionados à criança, né? E o que é o mais comum de vocês observarem lá no pronto-socorro do LMC? Chega muita criança com fratura de clavícula. Clavícula? Né? Clavícula é muito comum porque a criança ela tende a correr muito e de forma desorientada acaba batendo o ombro, né, no chão na hora de cair. E fratura de punho, né, é muito comum também na hora que ela vai se apoiar, faz uma fratura que a gente chama de fratura em toros, não é uma fratura completa, é como se fosse um amassadinho no osso, que é muito comum. Inclusive ontem eu fiz uma imobilização lá no LMC de uma fratura de punho em toros, né. Que interessante. E a questão da clavícula, assim, tem algum sinal de emergência para a mãe ou para o pai tomar cuidado? É difícil, né, segurar a criança, né? Agora, esse sinal de emergência você diz de... Por exemplo, ele bateu o peito, por exemplo. Como que a mãe reconhece que tem uma fratura ou todo choque, impacto é melhor levar para o pronto-socorro? Como é que a gente... É muito fácil. Na hora que ela vai palpar ali, ela sente um estalinho, né, no local, uma crepitação que a gente chama. É como se fosse um ossinho batendo no outro, ela vai ver que está quebrado e vai levar, sem dúvida alguma. E a criança vai queixar muito de dor. Criança, ela só queixa de dor quando realmente está doendo, então não tem erro. O meu anda de bicicleta, cai todo dia. Né? E é isso aí. E o doutor Alain, você também falou sobre a infecção das articulações, né? Que a gente chama de artrite. Também é uma emergência, urgência ortopédica, né? Com certeza. Isso aí é frequente também a chegada desse tipo de paciente no pronto-socorro, né? Geralmente associado a um quadro de infecção de vias respiratórias, né? Viral. A criança ficou gripada, 2 semanas antes. E aí chega no pronto-socorro com a dor no quadril ou no joelho, uma dor intensa, com dificuldade de caminhar. Você vai mobilizar essa articulação da criança, o joelho, por exemplo, você vai mobilizar, ela não deixa mobilizar, né, por causa da dor. Você coloca a mão, tá quente, com edema, tá vermelho também. Então isso aí é um sinal de alerta para a infecção nessa articulação. E por que eu falei do resfriado previamente ocorrido, né? Porque a principal via de entrada para essa infecção que passa pelo sangue e vai parar na articulação são as vias respiratórias. Esse quadro é um quadro de urgência
E tem que ser, essa criança tem que ser levada para o centro cirúrgico, tem que fazer de urgência uma mesmo. incisão, né, no local dessa articulação, tem que drenar, geralmente sai uma secreção purulenta, tem que lavar essa articulação, porque senão pode acometer a cartilagem dessa criança de forma irreversível, se não for abordado em tempo hábil. Acometer tanto a cartilagem quanto a fise de crescimento, né, que é o local do osso que faz o crescimento. Então o paciente ele pode ter uma deformidade, né, de acordo com o crescimento dele, porque a bactéria comeu, né, essa parte que deveria estar atuando no crescimento da criança. Vocês veem ainda, hoje em dia, no dia a dia, a febre reumática? Estou puxando para sardinha para cardiologia. É bem mais difícil, bem não está tão comum não. É bem raro chegar assim pra gente. E o mecanismo da cardiologia também tem a endocardite, que é muito parecido. Então você tem uma infecção na boca e ela migra para o coração. A artrite séptica aí, no caso a artrite do joelho, é a mesma coisa. A infecção de vias aéreas e migra... Joelho, quadril... Mas geralmente é um só, né? Tornozelo. Geralmente é monoarticular. Um só. Tornozelo, joelho, quadril, ombro. Tratamento é internação, antibiótico e... É muito bom lembrar que existe a sinovite transitória também, né? Que é um diagnóstico diferencial. Ele anda muito junto com a artrite séptica, só que é um quadro... É como se fosse um quadro de reação do próprio corpo, um quadro de inflamação por ter um vírus no corpo, mas não tem uma inflamação bacteriana intraarticular. A bactéria, né, não migrou para lá. Não tá no ombro, é como se fosse só mesmo uma reação inflamatória no ombro devido à inflamação no corpo, né? Mas isso a gente consegue diagnosticar no próprio pronto-socorro, né? A gente pede exame de sangue, ultrassom e verifica que não é bacteriano. Agora, se realmente for uma infecção bacteriana, aí não tem jeito, é urgência mesmo, tem que levar para o centro cirúrgico e limpar essa articulação. E o osteomielite? Quais são os sinais que a gente deve... A osteomielite também vem da artrite séptica ou não? A gente tem até Pode ter uma osteomielite que se transforma em artrite séptica e pode ter uma artrite séptica que se transforma em osteomielite, né? A depender da bactéria, né? E da demora para o tratamento. A osteomielite é a infecção do osso mesmo, propriamente dito, não da articulação, né? No osso. Por uma bactéria, enfim. E também é muito comum no dia a dia assim, de crianças ou não? É um pouco menos comum. Geralmente é mais comum em infecções negligenciadas, né, que não foram diagnosticadas, ou infecções mais arrastadas, né, ou uma fratura exposta, né, em que o osso foi para fora, teve alguma sujidade que ficou e levou bactéria para dentro do osso, né, mas é menos comum do que a artrite séptica na criança, né. E o tempo de tratamento é prolongado, né? Geralmente sim, geralmente é um tempo prolongado. A gente tem que mandar esse conteúdo aí que a gente drena para laboratório, para identificar a bactéria, saber qual é o melhor antibiótico, né, e tratar com esse melhor antibiótico por um tempo mais prolongado. Sobre fratura exposta, o que é fratura exposta? Muita gente confunde, né? Isso, Muita gente acha que a fratura exposta, o osso tem que estar para fora, né? Mas não. A fratura exposta, muitas vezes, o osso ele fez um furinho na pele e voltou, né? Esse furinho a gente já considera como uma fratura exposta, né? É o contato do osso com o meio externo, né? Então é o hematoma fraturário, né? A gente chama com o meio externo. Então a fratura exposta seria isso, é quando o osso tem contato com o ar, né? Vamos dizer assim, o osso ou aquele sangue, aquele bolsão de sangue que se forma em volta do osso tem contato com o ar, com o meio externo. Perdeu ali aquela integridade asséptica. Aquele envelope foi aberto. O envelope foi aberto. A pele funciona como um envelope para proteger. Toda fratura exposta é emergência médica? Emergência ortopédica? Sem dúvida. Sim. Tem ali então, se você... Um exemplo, cair de bicicleta, tem uma fratura com... No punho, por exemplo. No punho, cortou a pele aqui e tem contato do rádio, né, com o meio externo. Não necessariamente, igual o Rodrigo falou, precisa o rádio estar aparecendo o osso aqui, mas tem um corte. É emergência, tem que levar para o centro cirúrgico, tem que lavar muito bem, né, para evitar a progressão de contaminação. Antibiótico precoce. Né? Exatamente, entrar com antibiótico precoce.
que é o mais importante. É o mais importante. O contato do osso, então, com o meio externo é um sinal de gravidade, é importante a gente procurar o... Sim. Exatamente. Uhum. Tá. E você disse sobre o tornozelo também. Vamos voltar para o futebol lá. Paciente, a população em geral está jogando bola, brincando, torceu o tornozelo. O que ele faz? Imediatamente, né? O paciente ele deve, lógico, sentiu dor, torceu o tornozelo ou sentiu algum estirão na perna, qualquer sinal de alarme de dor, ele deve parar a atividade, né? Proteger ali o membro, parando a atividade, bastante gelo, né? Repouso e a gente fala de price, né? Proteção, repouso, gelo, compressão e elevação do membro, né? Hoje ainda mudou um pouquinho esse conceito, é um conceito mais abrangente, mas no geral é isso, né? Elevação do membro, proteção, repouso, gelo e compressão local. Tentar fazer uma compressa com gelo e procurar o pronto atendimento mais precocemente possível para diagnosticar o que aconteceu. Se houve alguma fratura, uma lesão ligamentar, né? E essa questão também confunde, né? Você falou do gelo, eu tive uma pergunta agora há pouco. O que eu coloco? Eu coloco gelo ou eu coloco água quente? Qual a situação que a gente... Não, eu acredito que isso aí é interessante. Você quer respondê-la? Você falar um pouquinho? Eu acho que no momento do trauma, o gelo é mais indicado, né? Agora, nas lesões de contratura muscular, por exemplo, eu já acho mais interessante colocar a compressa morna, porque a compressa morna vai ajudar a promover um relaxamento dessa musculatura que está muito tensa, né? Então, para simplificar, trauma, pancada, o gelo imediato. Para tirar a dor, né? Para tirar a dor ali. E evitar a progressão do processo inflamatório, né? Que o gelo funciona como um anti-inflamatório. E na parte muscular, quando está contraído, por exemplo, muito comum, puxando a sardinha para o meu lado aqui, a coluna travou. Eu acho mais interessante colocar a compressa morna. Eu vou falar uma coisa importante aí também, que falou do tornozelo, eu lembrei de uma história. Uma vez eu estava de plantão no pronto-socorro, eu atendi um paciente que chegou, até caminhando, e tinha dor no tornozelo. Tinha 10 dias que ele estava com essa dor. E falou que muitos pacientes falam. Eu falei, eu vou pedir um raio-x do seu tornozelo. Falei com ele, ele falou assim, não, mas não precisa fazer o raio-x não, que está mexendo, não deve estar quebrado. Esse fato de estar mexendo não quebrou, não procede. Não procede. Entendeu? Então, se a pessoa teve um trauma, acha assim, minha mão está mexendo, meu pé está mexendo, meu joelho, não procede. Né? Isso não é indicativo que não houve fratura, né? Entendeu? Eu pedi o raio-x desse cara, tinha fratura no tornozelo, há 10 dias. Tava fratura. E então assim, é importante. Colocar água quente num processo agudo, né? Você torceu o tornozelo, provavelmente teve uma ruptura ligamentar, tá tendo um sangramento ali no local. Você colocar compressa de água morna, você vai aumentar o sangramento naquele local, né? E vai provavelmente ficar mais roxo do que deveria, mais inchado do que deveria, né? É muito comum assim, a gente está no pronto-socorro, o paciente fala assim, eu torci o tornozelo ontem, e na hora que eu vejo o tornozelo da paciente, está aquele tornozelo bem inchado. Assim, você colocou água quente, né? A gente já tem esse feeling, né? Você colocou água quente. Eu coloquei água quente com sal, né? Eles têm essas... Um monte de coisa. Um monte de coisa. Não, aí você já percebe que tem realmente essa variação. Se tivesse colocado gelo, não estaria inchado daquela forma, né? Aquele Vic Vaporub é o nome da marca, né? Mas acho que é produtos à base de mentol, né? Que é o Vic Vaporub. Mais para diminuir Ajuda em alguma coisa? Ou... Olha, acho que é mais a sensação, né? Sensação? Aí dá uma sensação de conforto, a sensação de estar mais resfriado local. Né? Mas eu acredito que não tenha evidência de melhora, não, mas dá um conforto. E só de dar um conforto a gente já libera o paciente para usar, né? Porque não vai fazer mal, mas ele tem pelo menos o conforto ali de... E aqueles emplastros de coluna? Eu tenho um problema na coluna importante, dor demais. E aí eu já usei tudo, emplastro, aquilo ajuda em algumas situações? Sim, tem os emplastros e tem emplastros de diferentes classes de medicamentos, né? Tem emplastro com medicação anti-inflamatória, tem emplastro com medicação analgésica, inclusive opioide, né? Que é um analgésico mais potente, né? Que é como se fosse a morfina, né? Isso. Para o pessoal entender. Então, de acordo com o tipo de dor que o paciente tem,
utiliza sim, e tem bons resultados. E existem emplastros específicos, né? Existem emplastros para dor crônica, emplastros para dor aguda. Né? Exatamente. Para o joelho também, né? Não só para a coluna, né? Não, para qualquer parte do corpo, né? Existe o emplasto de lidocaína, ele faz uma modulação ali nos canais de cálcio para diminuir a questão da dor. Anestésico, né? Faz uma anestesia local e diminui o seu limiar de dor, né? A medicina evolui muito, né? Sim. A gente tem várias técnicas, eu vejo você fazendo um monte de técnicas lá de infiltração no joelho também. Então a gente vê que a gente está avançando muito nessa parte de dor crônica, né? Que antigamente a gente... A parte regenerativa e menos invasiva, né? Menos invasiva. Cirurgia minimamente invasiva, que a gente fala. Antigamente, em fraturas, né? A gente fazia aqueles acessos gigantes, né? Hoje em dia a gente... São os cortes, né? São os cortes, isso. Faz aqueles cortes, né? A fratura de fêmur. Mas hoje em dia a gente já usa o acesso menorzinho, a gente consegue por ali passar uma haste que pega todo o fêmur, né? Por um acesso de 3 dedos ali. E resolvi. Foi no início do ano, contando um caso meu, né? Eu estava aprendendo a jogar tênis. Vou falar que eu estava jogando tênis, não. Estava aprendendo a jogar tênis. Na última bola, minha panturrilha estourou. Aí eu liguei, foi você que me ajudou nesse caso. E aí também era uma emergência, né? A síndrome da pedrada, né? Síndrome da pedrada, isso aí, esse nome... A gente até atendeu... Foi realmente uma pedrada. Foi uma pedrada, é uma dor assim, isso eu posso falar com propriedade. Que dor é aquela, cara? É como se alguém jogasse uma pedra mesmo na sua panturrilha ou chutasse ela, né? Eu senti ela estourando. Sim. Na última bola, não conseguia botar o pé no chão, de tanta dor, e só foi inchando e dando um hematoma, né? Sim. E fica bem inchado, bem roxo. Mas ali o ideal seria sempre fazer aquele primeiro atendimento, igual eu tinha comentado, e ver o grau da lesão, né? Às vezes é um grau 1, grau 2, que a gente consegue tratar conservadoramente e retornar ao esporte o mais rápido possível. Às vezes um grau 3, grau 4, que a gente já segura um pouco mais o paciente, às vezes precisa de alguma intervenção mais intensiva, né? E também existe a ruptura do tendão do Aquiles, né? Que está muito associado também, porque a síndrome da pedrada ela é associada à lesão do gastrocnêmio, mas a ruptura do Aquiles ela está muito associada, é o mesmo mecanismo, só que em vez de romper lá em cima, rompe lá embaixo, né? Aí é um tratamento cirúrgico, eminentemente, em 80% a 90% dos casos a gente opera esses pacientes. Isso aí. Terminamos o segundo bloco do Bate-Papo das 6, falando sobre ortopedia em geral e urgência e emergência, dando algumas dicas aí de quando procurar o pronto atendimento ortopédico, né? Com o Dr. Alan, que é ortopedista e especialista em coluna, e o Dr. Rodrigo Perrone, que é especialista em joelho, ortopedista especialista em joelho e osteometabolismo. E a gente volta com o último bloco falando sobre ortopedia em breve. Vamos lá, retornamos ao último bloco do Bate-Papo das 6, falando sobre ortopedia, urgência e emergência e algumas curiosidades e dúvidas, né? Aqui no Bate-Papo das 6, com o Dr. Alan, que é especialista, ortopedista especialista em coluna, e o Dr. Rodrigo Perrone, que é especialista em joelho, né? Trabalham lá no LMC, no Hospital Linhares Medical Center, ali no 3 Barras, né? Bem, vamos voltar nesse bloco com uma curiosidade, né? A gente está vendo o uso cada vez mais comum, né, das telas do celular, e aí isso aí causa problema ortopédico, doutor Alan? Com certeza, porque a pessoa fica com o celular, segurando o celular aqui, faz uma inclinação, né, muito grande da tem até coluna cervical. A imagem aparecendo aí pra gente. Exatamente, como a imagem está demonstrando ali. O normal, quando a cabeça está na posição correta ali, 0 grau, né? Mostra ali na imagem que o peso de 5 quilos. À medida que vai inclinando para frente, que é a posição mais habitual que a pessoa fica quando está usando o celular, ela chega a 60 graus, a cabeça representa um peso sobre a coluna cervical de 27 quilos. Nossa Senhora. Isso aí causa uma compressão sobre os discos, né? Que são como amortecedores que ficam entre os ossos da coluna, que são as vértebras, e também sobre a musculatura da região posterior da coluna. E aí vem a dor
Às vezes a pessoa está tão habituada a usar o celular no dia a dia que ela nem percebe que a causa da dor foi o uso do celular. E chega com bastante sintomatologia, né? No consultório de cardiologia, assim, ó, minha mão ficou dormente. Aí eu falo, você usa o celular com qual mão? Com a mão direita. Aí é quando? É quando eu tô deitado vendo o celular, minha mão fica dormente. É normal, não tem circulação que né? Exatamente. E a circulação também fica prejudicada, né? Porque a circulação que passa no pescoço ali, onde é uma região mais estreita, né? Os vasos passam mais numa localização mais estreita, então isso aí fica prejudicado, a musculatura fica mais sobrecarregada, os discos, como eu falei anteriormente, uma propensão maior a desenvolver hérnia de disco na coluna cervical, tudo isso aí é em decorrência do hábito do celular, uso do celular. Uhum. Inclusive até uma das coisas que a pessoa pode fazer, uma das medidas que a pessoa pode tomar para evitar essa posição, né, inadequada, ao invés de ficar digitando muito ali com a cabeça baixa, tentar manter a cabeça na posição ereta, o pescoço, né, na posição ereta, e mandar mais áudios, né? Você grava, não precisa você ficar abaixado lendo. É até mais fácil, né? Mas muita gente não gosta de escutar o áudio. Mas é uma das alternativas. Para não ficar nessa posição e ficar carregando 27 quilos no pescoço, né? Exatamente. E a longo prazo isso pode acarretar em hérnia de disco, né? Hérnia de disco, desgaste da articulação, né? Da articulação das vértebras da coluna. Né? Isso, a hérnia de disco, dependendo da progressão dessa hérnia de disco, também a compressão da medula cervical, que vai desenvolver um quadro de mielopatia, aí entra no caso da urgência ortopédica, né? Essa quadro de mielopatia. Inflamação crônica ali da coluna, causa uma lesão por falta de oxigênio, né? Porque essa compressão da medula causada por essa hérnia de disco cervical, ela acaba causando uma diminuição da vascularização da região da medula, e isso aí causa até a morte de alguns neurônios, entendeu? E pode ser irreversível essa lesão, se não for tratada de forma adequada. Mesmo cirurgicamente, essa lesão pode não regredir. Né? Pode se estabilizar, mas geralmente não volta ao normal, né? Uhum. Exato. Às vezes consegue recuperar pouca coisa, mas igual era antes, dificilmente. E o sintoma mais comum, o que a pessoa sente? Sim. Dormência? Formigamento? A pessoa, no quadro mais avançado, ela perde... inicialmente, ela perde um pouco a dificuldade para caminhar. Sente a dificuldade no controle das pernas, né? Que o paciente fala. Mais aberta. A perna mais aberta para aumentar a base, né, de apoio. Vai arrastar a marcha mais arrastada. Um outro sintoma também, sinal, né, no caso, é a diminuição da destreza, dos movimentos finos dos membros superiores. Por exemplo, vai abotoar a camisa, né? Pega o botão aqui, ele não tem tanta habilidade, perde essa habilidade, relata que está deixando muitas coisas caírem. Vou pegar um copo, esse copo está caindo. O talher, né, na hora de se alimentar também deixa cair. Isso tudo aí, associado a essa dificuldade de marcha, é sinal que pode estar havendo alguma compressão na medula. É um sinal importante. Pode ser uma hérnia de disco, pode ser um tumor que esteja comprimindo a medula. Uhum. E assim, fechando não o programa, né, mas assim, pensando em coluna cervical, ossos da parte superior, o sintoma mais importante seria isso, perder a mobilidade, né? A destreza. Movimentos finos, né? Coisas de maiores dificuldades de fazer, igual abotoar uma camisa, né? Abrir uma pasta de dente, uma coisa mais sensível. Né? Pegar uma agulha e tentar passar o fio dentro da agulha, aí vai ser mais difícil de fazer. Por exemplo, de tórax, tem alguma emergência? É a fratura de clavícula, que a gente já falou, né? Dessa região torácica aí, mais fratura de clavícula, lesão de alta energia, igual eu expliquei anteriormente. Do cinto, né? As fraturas de coluna, o local mais comum é na região da transição da coluna torácica para a coluna lombar, né? Uhum. No final da torácica e no início da lombar, porque é uma região, é um local que passa de uma região rígida, que é a coluna torácica, né? Por causa dos arcos costais ali, tem menos mobilidade, para uma região mais flexível. Então, quando tem um trauma, é ali que acontece essas lesões, entendeu? No quadril,
e tirando o trauma, é a síndrome da corda equina, né? Na região lombar. Que é o mais ali, comum. Síndrome da corda quadril? equina. Quadril tem alguma coisa? Que a gente também tem um especialista de quadril lá no LMC, né? Doutor Otávio. Muito bom, por sinal. Uhum. Ali tem a parte infecciosa, né? É mais a questão assim, existe a osteonecrose do quadril, né? Que é a morte da cabeça do fêmur. Isso pode ser diagnosticado de forma precoce e evitado com que se piore essa lesão, né? A gente faz como se fosse um caminho para o sangue chegar até a cabeça do quadril, né? O quadril, o fêmur, né? Ele tem a cabeça do fêmur. E essa cabeça ela pode iniciar um processo de necrose por falta de sangue, né? E isso é diagnosticado precocemente na ressonância, o paciente chega com um quadro de dor, né? Então a gente pede a ressonância e é diagnosticado. Então a gente faz um caminho com broca ou com perfuração local para o sangue chegar lá e tentar recuperar a vascularização dessa cabeça, para o sangue chegar mais fácil na cabeça do fêmur e não ocorrer a morte, né, da cabeça. Sim. E progressão para uma prótese, né? Sim. Eu tive um paciente que o caminho foi inverso. O caminho inverso eu lembrei na hora que você discutiu de necrose de cabeça do fêmur, né? A gente teve um paciente que desenvolveu endocardite e ele tinha dor antes da endocardite na perna. E aí, na verdade, ele tratou a endocardite e aí depois a gente descobriu que tinha uma infecção na perna. E era por o germe muito parecido. Então, assim, quem que veio primeiro? A gente ficou raciocinando, né? Mas muito provavelmente era a perna. Dali que era o foco. Que a gente não achou em lugar nenhum. Foco dentário, nada. Ele desenvolveu endocardite, operou o coração. E aí depois a gente foi ligando os fatos e viu que a perna tinha sentido também. Muito interessante esse caso e complexo, muito difícil, né? Sim. Em relação ao quadril também de gravidade são as fraturas. Obviamente, fraturas de quadril, principalmente no idoso, é a fratura aí que tem a maior mortalidade aí principalmente se demora de cirúrgica, né? Então é muito, muito importante a prevenção de quedas, né, em casa, o fortalecimento ósseo, fortalecimento muscular no idoso, né, trabalhar a propriocepção, que é o equilíbrio, né, no idoso, para não deixar ele cair. Inclusive existem, né, como se fosse airbags para idoso, né? Ele coloca como se fosse uma calça e quando percebe que ele está caindo, infla, né? Existe esse no Brasil é difícil de ver, né? Mas acredito que lá fora seja mais fácil o acesso, né? Joia! Ó, o tempo está curto, o papo foi muito bom, mas chegamos ao final do Bate-Papo das 6 hoje, no dia 21 de junho de 2023, falando sobre ortopedia, né? Gostaria de agradecer e minutos finais aí para o doutor Alain, que é especialista em coluna, né? Ortopedia especialista em coluna, trabalha lá no LMC e você pode encontrá-lo lá no consultório do LMC e no pronto atendimento também, né? É isso aí, Dário. A gente tentou aqui esclarecer alguma coisa a respeito da ortopedia. Estamos à disposição lá no LMC. Estou falando estamos porque toda a equipe de ortopedia, na verdade toda a equipe médica do LMC está de braços abertos para atender a população de Linhares no que for preciso. E qualquer dúvida, pode contar conosco. Isso aí, muito obrigado pela presença, foi muito esclarecedor, excelente profissional que chega em Linhares, né? Que já está há um ano, né? Há um ano aí. Isso aí. E doutor Rodrigo Perrone, muito obrigado também, está lá no LMC, no pronto atendimento, no ambulatório, né? Isso, estamos aí. Igual o Alan falou, nós estamos sempre à disposição, nós e toda a equipe do LMC, e precisando da gente, só nos procurar mesmo no hospital, que a gente está, independente que eu seja especialista em joelho, né, se eu estiver lá num dia e precisar de uma ajuda por causa da coluna, eu vou estar lá ajudando, né, esse paciente a resolver a situação da coluna dele. Então não é porque eu sou especialista em joelho que no meu dia só vou atender joelho. Não é assim que funciona o pronto-socorro. Você é geral também. Isso, a gente sempre especializou em joelho. Exatamente. Ótimo, é muito bom contar com vocês na cidade, a expertise de vocês, o avanço tecnológico que vocês trazem para a cidade. E é isso aí. Terminamos o último bloco. Obrigado pela presença de vocês. Até a próxima quarta-feira falando mais de saúde, tecnologia e informação aqui no Bate-Papo das 6.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.